Fala pessoal, muito bem-vindos de volta. Eu sou Paulo Cruz e esse é o canal Sobre os Mares. No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo aqui sobre dicas de inglês, o nome das ferramentas, das principais ferramentas que a gente utiliza a bordo aí no nosso dia a dia em inglês. É um vídeo útil, eu julgo ser um vídeo útil, algumas delas aqui eu já precisei usar e eu não sabia o nome. Então, se você aprender essas principais aqui, essas não só ferramentas, né, ferramentas e equipamentos, né, alguns materiais, você vai conseguir melhorar sua comunicação e, consequentemente, melhorar o seu desempenho a bordo aí durante o trabalho. Para quem não for marítimo aí, não for dessa área industrial offshore, estiver assistindo esse vídeo, também tem alguns nomes de algumas ferramentas. Metade delas aí é de uso comum, residencial ou em terra mesmo aí, industrial. Vai ser importante também, vai ser útil. Esse vídeo já estava na minha lista aí como ideia de vídeo para fazer, mas foi um comentário lá, então quem tiver, sintam-se livres aí para comentar ideias de vídeos novos lá, dar sugestões sobre vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Se eu puder, se eu tiver conhecimento para poder ajudar, eu vou fazer para somar aí com vocês, beleza? Então vamos começar lá. Tools e Equipment são ferramentas e equipamentos, né? Tools é ferramentas em inglês, então a primeira delas aqui é Toolbox, que seria a caixa de ferramentas. Então o gringo fala para você lá, vai lá na Toolbox, né? Vai lá buscar tal ferramenta. Você já tem que saber que Toolbox é a caixa, né? E o lugar onde você trabalha tiver uma caixa de ferramentas. Então a primeira palavra aí, bem simples, mas importante. A segunda é Screwdriver, uma palavra bastante comum, a maioria das pessoas conhece. E o Screwdriver é uma palavra genérica, digamos assim, porque ela pode ser Fender ou Phillips, né? Então, se for Phillips o padrão, você vai dizer que a chave é Phillips, ou vai dizer que é uma Phillips Screwdriver. E se for Fender, vai ser só uma simples Screwdriver mesmo, tá? A próxima é a Nut Driver. Nut significa porca, né? Nesse sentido aqui. Nut também tem outro sentido em inglês aí, só um adendo aí, a título de conhecimento. Nuts também pode significar em inglês, na gíria, pode ser louco, doido, né? Are you nuts? Você é louco, você é doido? E também no sentido de comida, nuts significa noz, né? Nozes, nuts são nozes. Você vai comer algumas nozes, mas nesse caso específico aqui significa a porquinha lá do parafuso. Então a nut driver seria essa nossa chave canhão aqui em português, a gente chama de chave canhão. Vamos para a próxima. E aí a gente tem de maneira geral essa nomenclatura aí. As chaves de boca, são conhecidas como spanners ou wrenches. Então se o cara vai falar para você lá, pega número tal, aqui como exemplo número 12, spanner ou wrench, você já sabe que é uma chave dessa aqui ou algo semelhante a isso, né? A gente tem também essa chave ajustável aqui, que é conhecida em português como chave inglesa. E também tem um outro apelido que eu vou falar mais lá na frente, tal. É até uma curiosidade que eu não sabia, estou trazendo aqui para vocês também. Então, de maneira geral, spanner ou wrench, beleza? Então daí a gente parte para aquela que eu acabei de mostrar lá, a chave inglesa. A chave inglesa, ela tem dois nomes comuns. Você pode ouvir alguém chamar, ou você pode falar também para essa pessoa aí que seja expatriado, né, seja gringo, e shifter, ele vai entender o que você está dizendo, ou adjustable, que é justamente por ela ser ajustável, né, o tamanho dessa boca dela aqui, aonde faz o contato com a cabeça do parafuso, é ajustável. Aí você vai acrescentar wrench, que é a chave, né, ou spanner, tanto faz, você pode chamar só de shifter, ou adjustable spanner, adjustable wrench. Todas as quatro maneiras aí serão compreensíveis, tá? A próxima que a galera às vezes confunde é a pipe wrench. A pipe wrench ou pipe spanner a gente chama de chave de grifo em português, né? Algumas pessoas também chamam chave de encanador, chave de bombeiro. É a pipe wrench. E é comum fazer confusão com a shifter, com a adjustable spanner, porque ela também é ajustável aqui, só que ela tem essa pegada engripada, né? Ela tem uma finalidade mais específica por ter essas ranhuras aqui engripadas.
E aí, fazendo esse vídeo aqui, eu acabei aprendendo uma nova, fazendo uma pesquisa aqui online, acabei aprendendo essa Monkey Wrench. Eu não tenho ideia, certeza. Se você colocar Monkey Wrench ou Monkey Spanner, vocês viram que eu quis pegar do Google com o nome, para que vocês pudessem também ver outras imagens lá. Se você digitar o nome que eu estou colocando aqui no Google, você vai ver diversas. É só colocar Google Imagens lá e digitar Monkey Spanner ou Monkey Wrench. Você vai ver. Eu fiquei na dúvida aqui de qual se tratava, porque tanto Monkey Wrench como Monkey Spanner aparece a chave de grifo e também aparece a chave inglesa nas imagens. Então, qual de fato é a que eles chamam lá fora de Monkey Wrench? Eu não sei, porque essa palavra é nova para mim, eu nunca tinha ouvido falar nela. Inclusive, eu criei na minha cabeça uma relação de que seria um apelido, assim como a gente tem, vou voltar aqui 2 slides, essa chave aqui que a gente chama de chave inglesa, ela tem um apelido comum no Brasil aqui de chamar de chave de engenheiro. Então talvez essa Monkey Wrench aqui seria a chave inglesa com esse apelido aí, né? Seria um outro apelido, seria um apelido e não um nome para chave inglesa lá fora. Quem souber de fato qual chave é e se a minha teoria tá certa, coloca nos comentários aí, quem souber de fato, porque essa aqui realmente é nova para mim, foi uma surpresa. Vamos para a próxima. Aí a gente tem a chave Allen, né, Allen Wrench, que é essa chave nesse formato L, e as duas extremidades são sempre hexagonais. Aí você tem um formato hexagonal com diversos tamanhos, sejam em polegadas ou milímetros, né? Você tem vários. Aqui você consegue encontrar, às vezes ele tem o formato de canivete também. Normalmente é vendido assim um jogo, ou você pode comprar unidade, depende. Mas essa daqui é a chave em Allen. Diferente da chave em Allen, a gente tem a Torx Wrench, que é bem parecida. Ela tem esse formato L, ela tem esse formato também. Ela tem essa disposição em conjunto, em kit. Ela tem essa disposição igual a chave em Allen em um canivete. Mas a grande diferença dela é a extremidade, né, de contato. No lugar de ser hexagonal, ela é estrelar. Ela tem um formato semelhante a uma estrelinha. E aí essa é a principal diferença entre a Allen e a Torx. Essa daqui às vezes causa confusão e poucas pessoas conhecem. Outra confusão que pode causar bastante é a pronúncia dessa palavra aqui, Torx Wrench, a pessoa confundir com Torque Wrench, que é o próximo slide. A Torque Wrench é o torquímetro. Para quem não for de área industrial aí e não conhece qual é o funcionamento do torquímetro, você digita lá no Google, mas basicamente ele é uma ferramenta de aperto e folga também, mais utilizada para aperto, obviamente, porque você vai dar o torque no parafuso. Aqui nesse visor você vai ajustar com o torque que você quer, né, o valor do torque que você quer. Na verdade, aqui no visor você vai visualizar o torque. Você vai ajustar normalmente aqui nessa manopla. E aí você vai fazendo o aperto do parafuso, ele vai indicar para você o valor. Isso evita que você faça um aperto diferente dos demais parafusos, isso evita que você dê um torque excessivo e esse parafuso quebre. Existe uma grande finalidade da aplicação do torquímetro. Mas não, a ideia aqui é não confundir Torx Wrench com Torque Wrench, que na pronúncia vai fazer errado, você vai acabar confundindo e vai causar um transtorno lá para não ter levado a chave correta lá pro seu amigo ou pro seu chefe estrangeiro aí, seu chefe gringo. A outra que a gente tem é a Socket Wrench. Nada mais é que são esses soquetes ou soquetes, as pessoas chamam também, né? E são essas extremidades aqui. Essas extremidades são acopladas ou numa chave catraca ou numa qualquer chave, numa junção que tem esse formato quadrangular atrás. Do outro lado, tem essa junta universal também muito aplicada. Do outro lado a gente vai ter um hexagonal, um estriado aqui, pode ser Allen, pode ser Torx, pode ser diversas outras, pode se tornar diversas outras chaves, né? Ela seria uma chave socket que se transforma em outras chaves. E aí o próximo a gente tem a própria catraca em si, né? Que seria aqui, ó, o socket acoplado à catraca. Essa daqui eu passei um transtorno também, uma vez o cara me pediu, eu não sabia, às vezes você consegue entender o que ele quer pelo trabalho que está sendo executado, né? Você consegue meio que adivinhar o que é, aí você não passa vergonha.
Mas não foi o caso dessa ratchet aqui. O cara falou, can you get me a ratchet? Aí eu não consegui entender o que era a palavra. Na verdade, eu não sabia, né? Eu não tinha o vocabulário dessa palavra mesmo. E aí causou uma confusão lá e isso aprende, né? Você acaba marcando e você aprende isso. Me marcou até hoje porque eu lembro desse dia como se fosse ontem. Então você aprende agora aí, o vídeo serve para isso aí, pra gente evitar esses transtornos futuros. Então agora você sabe que ratchet é essa catraca. A próxima aqui é a Slugger Wrench. Essa daqui a gente costuma chamar em português de chave de impacto. Mas eu vou mostrar no próximo slide lá que chave de impacto em inglês na verdade é uma outra coisa que a gente chamaria de chave de impacto também em português ou de parafusadeira. Mas é outra coisa. Essa aqui é a Slugger Wrench, então não tem uma tradução literal direta para Impact Wrench, por exemplo. E essa aqui é uma chave de boca fechada, né? Você vai usar para encaixar na cabeça do parafuso e aqui você, nessa outra extremidade, você vai marretar, né? Vai bater com a marreta. Esse slugger vem desse sentido aí de bater. E aí vem a Impact Wrench que eu acabei de falar, né? A gente usa eu conheço como chave de impacto também, né? Como ferramenta de impacto ou parafusadeira e tal. Ela pode ser com cabo elétrico, pode ser a bateria, como mostra na imagem, pode ser pneumática, como é o caso dessa daqui. E aqui ela tem uma extremidade onde você vai conectar um socket ou qualquer outro tipo de chave, né? De socket que vai se tornar uma chave 17, para qualquer boca, para qualquer conexão. E aí é muito utilizada para evitar esse desgaste do trabalho humano, né? Ainda mais quando tem diversos parafusos no equipamento e eles não necessitam, por exemplo, de um torque específico, aí é que causa conforto e agilidade para realizar o trabalho. Então é o Impact Wrench. Aí a gente tem aqui algumas serras e serrotes. Tem o Jigsaw aqui, que seria essa serra. No Brasil eu conheço ela como serra tico-tico, mas acho que tem outros nomes que o pessoal dá também. Uma serra de corte aí nesse sentido perpendicular e você também tem uma certa precisão que você consegue manipular essa superfície aqui no corte. Esse Jigsaw é até o nome de um filme, aquele filme dos Jogos Mortais, se eu não me engano. Aí tem o Hacksaw, que a gente usa muito utilizado a bordo, né? É um arco serra. E é uma serra manual, né? Enquanto que essa aqui é elétrica, essa aqui é manual. Aí a gente tem o nosso clássico serrote lá de handsaw, é o clássico serrote de marceneiro, carpinteiro, né? E a gente tem esse backsaw aqui que eu não sei pra que usa, cara. Eu nunca vi usar essa serra aqui, esse serrote, eu não sei qual é a finalidade dele. Mas tem aqui também. Então são esses 4 que a gente tem em variação. Aí nós temos alguns martelos, esse aqui a gente quase não usa a bordo, mas em casa é muito comum, né? E ele tem esses 2 nomes aqui aceitáveis, é esse Nail Hammer ou Claw Hammer. Claw é porque essa parte de trás aqui dele parece uma garra, né? E esse claw significa isso, significa uma garra. E Nail é porque em português ele é conhecido como martelo de unha, porque também parece uma unha aqui essa parte de trás, né? Tem um mas nail também significa unha em português. Mas nail também em inglês é prego, né? Então seria um martelo para martelar pregos. Então tem essa só a título de curiosidade aí. Aí a gente tem o Sledgehammer, que é a marreta. E temos o Rubber Hammer. O rubber é borracha, né? Então seria a extremidade aqui é feita de borracha. Temos outro tipo de martelo, tem essa extremidade aqui que é de teflon, material mais maleável, e alguns outros aí que se encontram em área industrial, mas esses 3 são os mais conhecidos. O próximo é o chisel, que é a nossa talhadeira, utilizada aí a área industrial, área residencial também a gente utiliza a talhadeira. E a gente tem o file. Eu coloquei em inglês aqui file to, porque se você colocar só file, vai aparecer um monte de arquivos. Então você coloca file e to, aí aparece aqui a nossa lima em português, né? Você usa para desbastar superfícies, desbastar materiais, dar certo acabamento, certo
O próximo é o sandpaper. Sandpaper, na tradução literal, é papel de areia, né? Mas é a lixa. Então, se você não sabe como é ali, essa daqui também eu não sabia. Comecei a trabalhar a bordo, o cara falou sandpaper. Eu associei na hora. Falei, pô, acho que o cara tá querendo uma lixa. E aí eu aprendi de vez. Mas eu não sabia antes de começar a trabalhar com gringos o que significava sandpaper. Depois a gente tem esse clamp. Essa também foi uma que eu associei na hora, assim, quando o cara falou clamp. Eu associei a tarefa com a palavra, né? Eu já conhecia a palavra clamp, eu sabia que ela era essa pegada aí, mas eu não sabia de fato qual era a ferramenta. No Brasil, pelo menos eu conheço essa ferramenta como sargento. Eu não sei se é um apelido ou é o nome de fato dela, mas eu conheço como sargento. Então vamos para a próxima. Essa daqui também eu passei um sufoco, o cara falou crowbar a bordo, eu não sabia o que era. Crowbar é o pé de cabra. E essa não tinha associação nenhuma lá, então eu fiquei crowbar, eu não sabia, o cara ficou até meio bravo comigo lá e ele foi buscar e aí grava, né? Você nunca mais esquece, depois de passar um transtorno, uma vergonha assim, você não esquece. Então crowbar é o nosso pé de cabra. Às vezes você também, se você digitar no Google clawbar, claw igual do martelo lá, você encontra uma ferramenta bem parecida com o pé de cabra. Eu não sei se é uma variação que eles usam ou se lá tem um outro nome, mas se você digitar no Google aqui, no lugar de crow, você colocar claw, também você vai encontrar. Essa daqui eu coloquei porque, apesar de não ser uma ferramenta especificamente, mas eu já vi muita gente não saber inglês e precisar. O cara pediu, o cara não sabia o que era. É a pá, uma pá normal, né? É shovel. Então fica mais uma aí na conta. Aí a gente tem os nossos alicates, né? Bem subjetivo, bem escrito aqui, né? Alicate mesmo, pliers, alicate universal. Aí tem vários outros tipos de alicates que aí eles vão adicionando nomes, né? Aí eu coloquei essa daqui para fazer uma diferença bem grande. Em português a gente chama esse aqui de alicate de pressão, né? Então não vai ser igual no inglês, não vai ser pressure pliers ou alguma coisa desse tipo. O alicate de pressão é Vice Grip o nome. Então se o cara precisar lá a bordo por algum motivo, você vai saber o que é Vice Grip agora, é o alicate de pressão. Para diferenciar do Vice Grip para o Vice, eu coloquei essa daqui. Vice é o nosso torno de bancada, né? Esse torno aqui, para quem não conhece aí, não for de área industrial, é onde você coloca, ele é fixado a uma bancada, fixado a uma mesa, onde você coloca alguma ferramenta aqui para você poder trabalhar com essa ferramenta de maneira mais confortável, mais segura. Tá, o nosso torno de bancada. Outras agora, algumas são algumas palavras simples, mas que a galera faz confusão. Essa aqui eu coloquei porque carro, esse carro de você transportar peças, transportar alguma coisa, é chamado de trolley e não é car, tá? Aí isso aqui eu também vi uma vez ter uma confusão a bordo. Bucket é balde, tá? E a galera às vezes não sabe. Então só drum é esse tambor aqui. Eu coloquei aqui 200 litros porque se você colocar no Google só drum vai aparecer um monte de bateria de música. Então só para diferenciar mesmo, mas é um tambor de maneira geral é drum. Aí tem um alicate de corte que eu coloquei aqui porque o nome não é plier alguma coisa, é cutters, né? São alicate de corte para fios, né? Cabos. E para diferenciar aqui, o pipe cutter seria outra coisa, seria esse cortador a frio aqui, né? Essa é uma peça que você vai girando essa manivela até que essa parte cortante entre em contato com o tubo. E aí você vai girando ela toda ao redor do tubo e pressionando um pouco mais essa manivela até que a parte cortante gire toda em torno do tubo e faça o corte, né? Faça a interseção desse tubo aí, normalmente usado para tubos de cobre e alguns materiais mais maleáveis assim. A gente vai para as Power Tools aqui. São ferramentas assim elétricas ou pneumáticas que são normalmente elétricas, sejam elas com cabos ou não. E são utilizadas, são chamadas de Power Tools. Se você ver aqui tem serras, tem esmerilhadeiras, tem furadeiras, mas de maneira geral são todas Power Tools. Dentro das Power Tools a gente tem o drill, né, que é a furadeira.
E a gente tem o drill bit. Drill bit você vai aprender agora que o cara pedir lá pra você é a broca, né? A nossa famosa broca. Então você vai ter ela de diversos tipos diferentes, né? Diversos materiais e formas de construção. E cada material e forma dessa aqui é uma broca de diferente para uma finalidade diferente. Então depois você aprende no Google aí qual é a finalidade de cada um e não vai passar mais sufoco com relação a isso aí. Caso seja necessário usar aí num contato com alguém estrangeiro. Aí a gente tem a grinding tools. Grinding significa esmerilhamento, né? Então seria qualquer material rotativo desse aqui, onde você faz um desbaste, você faz o esmerilhamento de uma peça ou de um material que você está reparando. Então seria as grinding tools. Você coloca lá no Google Grinding Tools, você vai ter até diversas outras imagens melhores exemplificando e também uma definição até mais específica do que eu estou dando aqui. Esse aqui também, às vezes a pessoa não sabe o nome para algo bobo. A gente utiliza muito a bordo para fazer pré-alinhamento entre equipamentos, né? A gente conseguir ver se eles estão no mesmo alinhamento no sentido paralelamente, né? A gente até para perpendicularidades a gente utiliza também a régua, mas é melhor usar um esquadro. E a régua é ruler em inglês, então você já aprende aí. Caso precisar, a régua é em inglês. A próxima é measure tape. Measure tape é a nossa famosa trena, né? Seria uma fita de medida numa tradução literal. E a nossa trena. O outro aqui é o vernier caliper, ou simplesmente caliper, como eu coloquei aqui. Ele é o nosso paquímetro. Essa daqui também eu passei um sufoco a bordo, porque eu não sabia o nome. Eu tava precisando, eu não conseguia encontrar. Eu fui perguntar pro cara onde é que tá o paquímetro. Eu falei packmeter. Porque eu chutei mesmo que eu queria na hora e não tava encontrando. E e aí óbvio que o cara não entendeu, né? E depois ele falou: "Ah, você quer um caliper". Aí eu: "Ah, tá bom". E acabei gravando aí. E esse nome Vernier, ele, para quem não sabe, muitas pessoas não sabem, mas no Brasil é também chamado de calibre de Vernier, porque Vernier muito provavelmente foi o cara que inventou o instrumento. Então é muito comum você ouvir paquímetro, mas ele tem esse nome também. A título de curiosidade, em português o nome também é calibre de Vernier. O próximo é o micrômetro, que tem uma função bem semelhante ao paquímetro, mas para medidas bem menores, para bem maior precisão. Ele mide em microns, né? Então são medidas minúsculas. Mas tem mais ou menos a mesma função de medir a distância. Então, micrometer seria o nome dele em inglês e a função dele é essa daí. O próximo é o dial gauge. Né? Gauge vem de medição. Né? Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre simulador, né? Usando aquele simulador. E eu sempre mostrei para vocês lá que tem um G indicando o fluxo de alguma coisa. Significa que ele está medindo aquele fluxo. Então, tudo que é gauge é medição de algo. Então, nesse caso, o dial aqui seria nesse sentido aqui, ó, dele girar, né? Dial igual do telefone. Lembra aqueles telefones antigos que você metia o dedo e girava? Seria isso daí. E ele, a função dele aí, o nome em português é relógio comparador. A função dele também é medir algumas distâncias em sentidos paralelos, né? Ele tem uma base magnética acoplada a ele aqui. E ele mede algumas variações de distâncias, principalmente em equipamentos rotativos. Para você ter uma melhor definição aí do que ele é e o que ele faz, você digita aí relógio comparador no Google, ou então digita dial gauge lá que você vai encontrar melhores definições, até vídeo mostrando como é que utiliza ele. O outro que a gente tem aqui é o filler gauge. Esse aqui tem diversos nomes em português, mas eu já ouvi falar lâmina de folgas, calibre de folgas, palheta de folgas, enfim. Galera já vi diversos nomes diferentes. Em inglês ele é conhecido como filler gauge.
E a função dele basicamente é essas. Cada uma dessas lâminas aqui tem uma espessura. Você consegue medir a espessura ideal lá e comparar de acordo com o manual do fabricante, para o equipamento, etc. O outro é o thread gauge. Thread em inglês significa rosca, tá? E aí isso aqui seria um medidor de roscas, né? Um calibre de roscas. Você consegue descobrir qual é o padrão. Você tem um parafuso, até mostra na imagem aqui, ó. Você tem um parafuso, você sabe qual é o padrão. Qual é o passo e qual é o padrão dessa rosca aqui. Se é rosca milímetro ou polegada e qual é através desse padrão aqui. Então a função dele é essa. Você tem aqui diversos. Às vezes você tem de um lado milímetro, do outro lado polegada. E você tem diversos passos e padrões aqui inseridos dentro do instrumento para você encontrar qual é o adequado aqui. Essa daqui também me causou um transtorno a bordo, que eu conhecia há muito tempo, desde jogos, filmes e tal. É muito comum você ouvir falar flashlight. E eu conhecia flashlight. Uma vez o cara me pediu uma torch. Um eletricista polonês lá me pediu uma torch. Eu não estava entendendo o que era de jeito nenhum. Quando ele percebeu que eu não estava conseguindo entender a mensagem dele, né? Em inglês é muito isso aí. Você também mostrar que você não está conseguindo entender a mensagem, então não tá havendo comunicação. A comunicação não está sendo eficiente. Aí ele falou flashlight. Quando ele falou flashlight, legal, entendi agora. E aí depois eu fui pesquisar e vi que torch realmente é. Se você digitar no Google aqui torch, em imagens, vai aparecer primeiro um monte de lanternas antes de aparecer alguma coisa relacionada a alguma tocha, alguma coisa relacionada a fogo. Vai aparecer muitas lanternas mesmo. E essa aqui já é um pouco mais direcionada para a área marítima, é a sounding tape. Parecida lá com measure tape, lá que é a nossa trena, essa aqui é uma trena também, só que é uma trena de sondagem. É uma trena de sondagem de tanques, utilizada para sondar os tanques dos navios, né? Então vou mostrar depois no próximo slide, até a título de curiosidade, não é uma ferramenta, mas é a explicação um pouco do funcionamento dessa trena. Então a gente tem a trena aqui, ó. E ela vai entrar nesse tubo de sondagem para sondar um tanque de navio, sei lá. Esse aqui é um tanque de água, digamos assim. Esse aqui é um tanque de óleo. Então tem dois tipos de sondagem, inagem e ulagem. A galera confunde muito a diferença entre um e outro. E isso é importante porque qual medida vai ser tomada aqui ou qual medida vai ser tomada aqui, a gente vai para uma tabela de conversão para transformar essa altura aqui em metros cúbicos. E quando faz a transformação para metros cúbicos, a gente sabe quanto de líquido, né, de quanto de fluido que tem aqui a bordo armazenado. Então, inagem é quando você insere essa trena até o fundo do tanque. Ó. Mostra bem aqui, ó. Sounding ou inage. Inage é você adicionar, você inserir a trena até o fundo do tanque. Quando você coloca até a superfície, para até encostar essa parte final da trena lá, encostar somente na superfície do líquido, né? A gente chama de ullage. Então essa é basicamente a diferença entre a sondagem. Isso é importante porque se você confundir um ou outro, um cara mais experiente vai ver que não está batendo. Até porque a gente tem um histórico de dias anteriores medindo. Mas isso pode causar uma confusão, porque você vai errar, vai ser inversamente proporcional, né? Os dois aqui. Se você indicar esse valor para quem vai fazer a conversão e na verdade você tiver feito essa medida, o valor vai ser totalmente contrário. Outro fato importante que criaram esses dois tipos de medidas, porque, por exemplo, aqui é água. Se você injetar até o fundo do tanque, não tem problema nenhum. Mas caso isso aqui seja óleo cru, como que você vai injetar até o fundo? É muito viscoso, é um material muito pegajoso, muito grosso, muito viscoso. Então não faz sentido você jogar até o fundo, você vai só encostar e pegar essa medida daqui em cima, da superfície do líquido até o topo do tanque. Show de bola? Essa daqui eu coloquei porque também uma vez a bordo me perguntaram, eu não sabia o que era. Chalk é giz mesmo, aquele giz de quadro negro. E por que eu coloquei aqui? Porque, por exemplo, voltar na imagem lá. Se isso aqui é água, como que você vai encontrar? Você jogou até o fundo do tanque. Quando que você vai encontrar que a água encostou na trena de sondagem?
Então você passa giz aqui nessa trena. E aí, aonde o giz for apagado, foi até onde a superfície da água encostou, né? A parte que o giz estiver à mostra, você sabe que é a parte onde não tem água. E daí você acha todo esse valor aqui, daqui até aqui. Então, chalk é giz. A próxima é, voltando para a área de mecânica aqui, é type and die. O tap é o macho, é esse material, essa ferramenta bem aqui, a gente usa para fazer roscas internas. Para refazer ou fazer roscas internas. E o die é conhecido como tarraxa, né? Essa caixinha aqui é um conjunto de machos e tarraxas. Eu também conheço outro nome que eu acho bem mais comum, que foi o primeiro nome que eu conheci dessa ferramenta aqui, a tarraxa ser conhecida como cocinete. Se você colocar no Google lá cocinete com C, vai aparecer lá essa mesma tarraxa, tá? Só a título de curiosidade. Então tap é o macho e die é a tarraxa. Essa também eu tive uma grande confusão a bordo lá. Eu precisei usar. Isso aqui é um extrator, você usa quando quebra um parafuso, a cabeça do parafuso quebra. E aí você precisa remover o resto do parafuso que ficou inserido lá na rosca, né? Então você faz um furo com a furadeira. Depois você insere esse extrator aqui e usando essa ferramenta, você vai nessa parte quadrada dele aqui e vai fazendo a remoção do parafuso, porque ele vai engripar dentro do parafuso, vai causar um atrito tão forte que você vai acabar conseguindo girar ele no sentido anti-horário para remover usando esse extractor. Aí o cara falou pra mim, go get a extractor. Falei, porra, extrator? Ele tá falando extrator, mas extrator de quê, cara? Era isso aqui, o screw extractor. Bem mais voltado para a área marítima aqui, a gente tem o iBoat, que é o olhal. Esse aqui a gente conecta no equipamento para fazer o içamento dele. Você coloca aqui uma slinga, uma talha diretamente no gato da talha aqui, vai fazer o içamento de um motor elétrico, de uma bomba, de algum equipamento que precisa ser içado. Aqui seria assim, a gente conecta o olhal, né? Pode conectar o olhal diretamente aqui no gato, dependendo do tamanho. Você vai conectar aqui. Aqui vai ficar conectado. E essa aqui em inglês é a chain block. É a talha. Muito comum na área industrial. Essa talha de içamento. Você vai içar um determinado equipamento com esse conjunto de correntes aqui. Outro shackle é manilha. Também na parte marítima ainda aí. Muito comum também para fazer o uso de içamento de cargas a bordo dos navios e plataformas. Então a gente tem a manilha aqui, tem esse formato meio que um D, também tem um formato meio que U, igual essa aqui, ó. Então shackle aí é manilha, o nome em português é manilha. Depois a gente tem aqui o IR thermometer, né, infrared. Então o termômetro infravermelho, também chamado de thermometer gun, né, que seria a arma por causa desse gatilho. Se o cara falar para você lá thermometer gun, falar infrared thermometer, você vai saber que é esse instrumento aqui, tá? Medir temperatura à distância. Esse daqui foi bem novo para mim, eu aprendi aí só uns 4 anos atrás. É o boroscópio, nada mais é que um equipamento que você consegue fazer inspeções visuais através da câmera, né? Isso aqui é uma câmera com a luz, sem precisar desmontar. Então imagina você tem um equipamento crítico aí, um equipamento muito grande, um equipamento que demanda uma manutenção específica, bem especializada, caso precise ser aberto. E aí você consegue usar o boroscópio, fazer uma boroscopia, fazer uma inspeção interna sem precisar desmontar o equipamento. Você só abre um ponto de acesso e faz essa inspeção interna. Então esse aqui é o boroscópio. Depois a gente tem essa ferramenta aqui, o lathe machine, é o torno mecânico, muito comum na área industrial, seja em terra ou a bordo. É um equipamento de extremamente essencialidade a bordo ou qualquer outro lugar, porque você consegue fabricar peças aqui do nada, né, do zero. Você tendo a matéria-prima, você fabrica peças aqui. Basta que você tenha um operador experiente, especializado, ele vai fabricar materiais de diversos tamanhos diferentes para substituir aquela peça que foi desgastada ou danificada, né, de um equipamento específico.
E só para o final aqui, pessoal, para quem for da área marítima ou offshore aí e quiser conhecer mais sobre todas as demais palavras em inglês, seja de ferramentas ou sejam palavras relacionadas à área marítima ou não, esse livro aqui, ó, ele é um catálogo de todo esse material. Aqui tem uma imagem dele com a página aberta. Você tem a figura e embaixo o nome. Normalmente você tem uma figura associada ao nome. Então ele é muito bom. Eu aprendi muitas palavras nesse livro. Porque ele é meio que como. Ele é um catálogo de vendas, né? Você vai fazer um pedido de compra desse material. Mas ele funciona meio que como um dicionário com imagens, né? Então vai enriquecer o seu vocabulário aí. Você vai conseguir aprender diversas palavras em inglês de ferramentas, de equipamentos aí relacionados à área marítima ou à área industrial ou não, através dele. Porque ele também tem aqui cama, mesa e banho, tem louças, como é que é garfo em inglês, etc. Essas palavras mais simples também você encontra. Tem infinidade de palavras, tanto que você vê aqui, ó, o tamanho do livro bem grande. E esse livro eu deixei lá, já tá num link lá na bio da página no Instagram, @sobreosmares. Então quem quiser baixar lá, ele é um pouco grande, PDF, que são muitas páginas e também muitas páginas pesadas por ser cheio de imagens, mas quem quiser baixar é só ir lá no Instagram, @sobreosmares, e vai encontrar lá para download o link. É um link basicão lá de drives, Google Drive. Você vai conseguir baixar lá e fazer o bom uso aí desse novo vocabulário para aprender. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Alguma dúvida, comenta aí. Gostou? Dá um like. E nos vemos no próximo vídeo. Falou, pessoal. Valeu!